Caros irmãos, meu nome é Eliane Batista e aqui estou para trazer para todos nós um tema muito oportuno, muito atual, muito debatido e que aguça a curiosidade de muitos, que é a transição planetária, que já arrasta por algum tempo. É um processo de transformação da vibração do planeta Terra, do nosso orbe, né? Dessa nossa abençoada escola que é a Terra. Quando nós vamos saindo da terceira para a quarta dimensão, para uma vibração mais sutil, mais diáfana, onde os nossos corpos serão mais energia do que matéria. É um tema muito oportuno e muito importante para o nosso conhecimento, não sob a curiosidade apenas científica, sobre a questão filosófica e científica, mas sobretudo a questão moral, que nos fala mais de perto, que nos toca mais de perto. Porque a transformação da Terra, ela ocorre na medida em que os seus habitantes se transformam na intimidade. Então aí ela se expressa fora da criatura. Então, para que o mundo seja um plano feliz de regeneração, de alegrias, de paz e de fraternidade, onde reina a lei de justiça, amor e caridade entre os homens, é preciso que cada um se envolva no processo de transformação dos seus próprios hábitos. Porque não adianta querer mudar o mundo lá fora se nós não nos esforçamos por mudar o nosso mundo íntimo. Então é essa a temática de hoje. Nós estamos fechando um ciclo evolutivo muito grande, um ciclo evolucional que se alonga de muitos milênios, que é chamado e conhecido no movimento espírita brasileiro como um mundo de provas e expiações. Provas e expiações, ou seja, são aqueles movimentos aferidores dos nossos valores, buriladores das nossas arestas espirituais, que ainda deixa tanto a desejar no que tange a vivência do Evangelho que Jesus pregou, que Jesus ensinou e nos deixou como um abençoado legado de seu amor por toda a humanidade. Jesus é o nosso guia, nosso mestre e nosso modelo, não tem outro caminho. Se nós não caminharmos com ele, conforme ele disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, meus amigos, a proposta de Jesus é de segui-lo sem meio termo, é integralmente, é renunciando a si próprio. E o que é essa renúncia de si mesmo? Essa renúncia de si mesmo é lapidar a nossa personalidade, o nosso caráter mais profundo, transmutando os nossos vícios em virtudes. É esse abandono que ele propõe. Porque até hoje temos nos alimentado dos vícios morais que nos levaram a lugar nenhum. São 2000 anos de cristianismo. Passamos pelas eras primitivas, no tempo das grandes civilizações do passado. Viemos depois com Moisés, viemos depois com Jesus e chega hoje com a doutrina espírita, com a excelência desses ensinamentos dos Espíritos para nós, e ainda nós não demos conta de viver com Jesus em espírito e verdade. Os ensinamentos dele ainda vigoram no plano atual em que morejamos. Ele ainda pede que renunciemos a nós mesmos. Renunciemos a quê? Ao nosso personalismo. Porque esse sistema da personalidade que impera hoje em nós, até hoje em nós, e que se arrasta de muitos milênios, de muitas vidas que já vivemos, ficou obsoleto diante da proposta de mudança de uma vibração para outra. Ora, essa vibração não se dá dentro de nós a toque de caixa. Tudo tem o seu ônus, o seu tributo a ser pago. E o grande preço dessa redenção espiritual é o esforço. O esforço, obedecendo ao convite do Mestre. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz. A gente quer deixar a cruz no meio do caminho. A gente não quer renunciar a nada que nos deu prazer e nos acalentou os interesses imediatistas até agora. Então, hoje nosso trabalho vai versar em cima disso.
em cima de uma transição interior. Não só do planeta lá fora, porque o planeta também vai melhorar, vai mudar. Porque à medida que o homem vai aprendendo a lidar consigo, com o outro, com a natureza, as coisas vão se ajustando e chegando nos seus devidos lugares. Então é muito importante que a gente se conscientize disso. Um simples palito de fósforo que a gente joga no chão compromete o ecossistema. Um pauzinho de picolé, um saquinho plástico, um lencinho descartável que a gente joga na rua, compromete o sistema. Então é preciso que a gente, imbuído de boa vontade, comprometido com essa transformação, a gente mude nossos maus hábitos. Porque nós temos muitos maus hábitos. Não só esses hábitos físicos, mas sobretudo hábitos morais, porque são eles que pesam no contexto, são eles que pesam no orçamento moral da criatura. Então, renuncie a si mesmo, ou seja, deixe o homem velho para trás. Abraça a proposta do homem novo, porque o Cristo é o homem novo. E agora, com o cristianismo redivivo na figura da doutrina dos espíritos, nós temos uma bagagem, um cardápio farto para nos banquetearmos, no sentido de buscar conteúdo que nos anime a fazer a nossa proposta renovadora. Renunciar a nós mesmos e seguir o Cristo. Tomar a nossa cruz com amor, sem revolta, sem dor. Porque quem não caminha pelo amor vai caminhar pela dor, né? Jesus faz um convite. Ele não falou assim, vocês têm que fazer. Não. Ele disse, quem quiser, ou seja, respeito absoluto ao livre-arbítrio. Então espera-se, a partir do meio do século em diante, um mundo regenerador para todas as almas que vão continuar nessa terra. Porque também o Cristo disse, bem-aventurados mansos, porque estes herdarão a terra. Então a terra da promissão, a terra prometida, né? A nova era que se aponta para nós, ela virá sim. Mas ela virá na proporção em que nós nos esforçarmos para edificá-la. Colocando o nosso tijolinho na grande edificação desse mundo de felicidade e de paz que nos acena, que nos convida e nos convoca a adentrar nele. Mas só vai adentrar nesse plano aquele que estiver vibrando em sintonia com esse plano. Quem estiver migrando da terceira para a quarta dimensão vibracional. Quem estiver sintonizado com a energia do amor, da lei de justiça, amor e caridade. Caso contrário, haverá uma deportação maciça, como já está ocorrendo de longa data, de espíritos rebeldes, refratários, que não aceitam essa transformação. Então, esses espíritos serão remanejados para outros âmbitos compatíveis com a sua natureza rebelde e recalcitrante. Lá, eles terão de recomeçar do ponto em que estacionaram, para alavancar-se da sombra para a luz. E nesses outros planos, eles encontrariam uma outra família de irmãos semelhante a eles, no tônus vibracional, no tônus mental, e juntos crescerão para Deus. E os herdeiros da terra prometida, da nova era, esses acabarão de trabalhar em função da construção desse mundo de paz, porque ele não vai cair gratuitamente sobre as nossas cabeças. Porque o bom trabalhador é digno do seu salário, e o salário do trabalho é a paz. Do trabalho bem feito é a paz. Então, a construção desse mundo não é de ninguém, é nossa. A espiritualidade, Deus, supervisiona o processo. Acompanha-nos no processo, mas quem tem que trabalhar somos nós, dentro e fora de nós. Unidos, lado a lado, renteando uns com os outros, nós vamos ultrapassando a barreira de nós mesmos para adentrar o portal da nova era, que tanto aguardamos e cantamos em verso e em prosa e em todos os lugares, e que é a temática atual que aguça a curiosidade e leva tantas almas à busca do Evangelho, à busca da informação doutrinária, evangélico-doutrinária. Não é assim?
Então, meus irmãos, vamos começar a trabalhar esta questão da transição planetária. É um assunto muito em voga, né? Muito atual. E é um momento auspicioso, muito auspicioso para a nossa renovação. É o tempo em que deveremos transmutar os nossos vícios em virtudes. É claro que a natureza não dá saltos e nós não podemos fazer isso de roldão, assim, a toque de caixa. A natureza não dá saltos. É gradual a nível individual e gradual a nível coletivo. Porque nós temos nos alimentado das nossas paixões cerca de milênios e milênios, repetindo reencarnações sucessivas, sem fazer grandes progressos. Agora chega um tempo em que a lei aplicada à nossa vida prática nos convoca a uma mudança de postura interior, com ou sem a nossa quiescência. Então já tem 2000 anos transatos de evangelho. Agora chega a pouco menos de 200 anos a nossa doutrina espírita esclarecedora, que dá um enfoque à mensagem do Cristo, para que possamos destrinchá-la e entendê-la melhor, para melhor vivê-la na prática. Essa aqui é a questão. Então, hoje, maturados, enriquecidos com o conhecimento, nós já temos condições e maturação suficiente, maturidade psicológica, para começar a exercitar esses valores. É o que chamamos no meio espírita de reforma íntima. É chegado a hora da reforma dos velhos hábitos. Mundo de regeneração já não comporta mais a mentalidade obsoleta que vigora no planeta atualmente. Daí, toda essa sorte de dificuldades e de lutas que a humanidade está enfrentando na atualidade e já vem de uma longa data passando por isso. Daí, o momento atual que nós estamos vivendo, enfrentando uma pandemia terrível, que assola todos os lugares do mundo, nos 4 cantos da Terra, todo se movimenta em função de um pequenino ser microscópico que fez o mundo parar. Então tudo isso ocorre como um convite amoroso do Pai para que nós possamos verificar as nossas condições íntimas. Porque todos estamos comprometidos com a reforma da vida no orbe. Mas ela não vai começar fora de nós, ela tem que começar dentro. Cada qual tem que fazer, dentro do seu papel, fazer a sua transformação íntima, pelo livre-arbítrio, pelas boas escolhas. Eu não posso fazer do outro, da outra, seja de quem for. Cada um tem que fazer a sua própria parte. E no conjunto nos auxiliamos, nos impulsionamos uns aos outros. É assim que se processa. Cada um de nós foi convocado nessa época a colocar o seu contributo, o seu tijolinho com a argamassa do amor na edificação dessa nova era. Aquele que não se dispuser a fazê-lo, pela rebeldia, pela resistência a qualquer programa renovador, vai ser deportado. Infelizmente, não é castigo, é necessidade evolutiva, porque a criatura, quando ela não se enquadra dentro de um padrão evolutivo, ela tem que ser remanejada para outras esferas de vida, onde ela encontre a sintonia adequada, o plano de vibração que ele cai bem, que ele vai na alma. É como a luva e a mão. Precisa encaixar, dedo a dedo. Então, espíritos rebeldes não permanecerão na Terra, perturbadores que são, e enclausurados no mal, persistindo ainda na perseguição ao bem. Então, esses espíritos já estão, digamos, determinados, ou convocados, ou convidados a mudar de plano evolutivo. Não sabemos para onde vai o João, ou a Maria, ou o Antônio, ou a Teresa.
Só mesmo Deus e a própria consciência do indivíduo é que vai determinar, que é o fator determinante para esse exílio, como aconteceu no passado, quando os capelinos foram exilados aqui. Porque não conseguiram acompanhar o progresso do mundo de origem. Então, chegaram à terra, deportados, e aqui tiveram a grande oportunidade de se reestruturar perante a própria consciência diante do Pai Celestial. Muitos, a massa esmagadora deles, já voltaram ao plano de origem, já conseguiram se redimir. Outros, porém, ainda persistem na terra, ainda resistindo depois de mais de 12 mil anos. Ainda persistem e se comprazem no mal que elegeram como meta de vida. Então, o que fazer? Tem que separar o joio do trigo, porque isso é promessa do Cristo, o bode das ovelhas. Não podem conviver juntos, sob pena de impactar o progresso. Vai impactar o progresso, vai parar. Não vamos caminhar. Porque, à medida que o bom se projeta um degrau acima, o mal o puxa pelo pé e ele tomba. Então, pelas nossas fragilidades ainda, porque ainda temos muitas fragilidades dentro de nós, podemos entrar em queda moral. Podemos entrar no abismo de nós mesmos, pela influência do mal, que ainda nos ronda e sonda a nossa intimidade. Pela concupiscência que ainda vibra em nós, podemos errar. Então é hora de separar o joio do trigo. Tem que tirar o joio, sob pena de o trigo não florescer, não continuar. Porque existe uma necessidade do mal estar ao lado do bem. Jesus disse isso. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Mas chega um tempo em que há feridos em seus valores internos, o trigo, representado pelaquela comunidade predisposta ao bem, o trigo já aferido e constatado as probabilidades de crescimento, precisa ser afastado para que ele possa trabalhar sua intimidade com mais tranquilidade, com mais segurança, sem tanta intervenção do mal que o quer puxar para o seu lado. Então veja só que a guerra se instala dentro de nós. O mundo já conheceu mais de 30 mil guerras. Não existe mais guerra sangrenta. A guerra agora é dentro de nós. A terceira guerra mundial é a guerra do homem velho contra o homem novo dentro de nós mesmos. Porque nós já estamos iluminados pelo conhecimento. Nós já temos Moisés, os profetas, temos Jesus, temos Kardec. E o que mais é preciso para que se dê um passo à frente? Precisa, sim, de uma única coisa: boa vontade. Vontade para fazer as boas escolhas. E nessa hora, movidos de boa vontade, conscientes dessa necessidade de mudar, sabendo que a cultura instalada na Terra, que o mecanismo social em que nós vivemos já está tão obsoleto, tão pobre de moralidade, tão rico em tecnologia, que nós já sentimos um vazio na alma. Já temos dentro de nós um buraco, porque buscamos demais o efêmero e esquecemos de buscar o eterno. Então a proposta, o convite de Jesus é esse: buscai agora enquanto é tempo. Porque quando ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, ele estava se referindo a isso. Porque a humanidade chora, cansada, oprimida de tanto buscar e não encontrar aquilo pelo que anseiam, sem saber que o que anseiam está dentro da sua própria intimidade. Está ali guardado o germe da divindade. Então é hora de adubar isso aí, com esse condimento do amor que Jesus nos deixou, para que na terra íntima de nossos corações a semente do bem possa desabrochar e florescer. Para que sejamos felizes e possamos ter realmente na terra um mundo de regeneração.
Infelizmente, os nossos queridos irmãos que não querem acompanhar o progresso vão ter que recomeçar de um outro ponto, numa outra esfera de vida. E assim, meus irmãos, como temos falado, estamos fechando um ciclo de evolução na Terra. Quantos outros virão? É sempre assim, é através de ciclo, de etapas. Não é? É como na escola comum. Nós chegamos ao doutorado, ao mestrado, ao PhD, através de ciclos. Começa o ciclo lá na infância, na escola primária, fundamental. Depois passamos para o segundo grau, depois vamos para a academia, a universidade. E ali a gente se converte, né, num doutor, recebe o nosso título acadêmico, nosso diploma. Depois a gente se candidata a fazer o mestrado, o doutorado. E mais tarde, quem sabe, nos tornarmos expert naquela área que nós abraçamos. Então são etapas. Não se pode pedir a uma criança na escola fundamental que proceda, haja raciocínio como um acadêmico. E nem pedir ao acadêmico que viva como uma criança do fundamental. Tudo a seu tempo. Então os ciclos de vida são assim. Eles se sucedem, cada vez mais acrescendo ao espírito mais conhecimento no que se refere à questão tecnológica, da racionalidade, mas também da emotividade. Só que, na Terra, a emotividade deixou muito a desejar até os dias atuais. O Adão, representado pela racionalidade, caminhou com segurança. Chegou hoje a modernidade com uma vasta tecnologia, com conforto e comodidade para todos quantos possam desse conforto se cercarem. Então, houve abundância de conquistas no que tange ao aspecto intelectual, material. Mas e as conquistas do espírito? Nós as tivemos, muito poucas, mas tivemos. Não tanto assim. É claro que não vamos considerar a totalidade dos habitantes da Terra. Quantos nomes, quantos expoentes do amor nós conhecemos? Já passaram por nós, desde prístinas eras. Quantos ícones em todos os movimentos da vida na Terra? Na religião, na política, nas ciências, na filosofia, nas artes, em todos os âmbitos da movimentação humana, tivemos pessoas extraordinárias que nos visitaram. Só para lembrar alguns aqui, tivemos no campo da espiritualidade o nosso abençoado Chico Xavier. Não precisa nem, dispensa até comentários da nossa parte. Aquele lírio branco de paz e de amor. Temos também a Madre Teresa de Calcutá, que partiu de nós, deixando um legado de amor aos homens incrível. Foi Prêmio Nobel da Paz, né, em 79. Na área da política tivemos Martin Luther King, que trabalhou muito contra a discriminação racial e os direitos humanos nos Estados Unidos. Nelson Mandela, no apartheid. Mahatma Gandhi, na pacificação. Com a paz, através da paz, conseguiu libertar a Índia do jugo da Inglaterra ou do Reino Unido. E tantos outros nomes que passaram no passado, como Buda, Krishna, tantos outros expoentes, e nas artes também, nas ciências, os grandes descobridores que trouxeram para nós mais acréscimo ao conforto e à comodidade da vida humana para a preservação, a conservação da nossa vida orgânica. Quantas descobertas, quanta coisa, quanta vida sacrificada, que se sacrificaram. O casal, por exemplo, francês, Marie Curie e seu marido e seu esposo, que trabalharam, descobriram o raio-x, né, a radiação, e ela foi contaminada e morreu pela contaminação. Ou seja, foi uma Marte de uma grande descoberta.
Então hoje nós temos vacina para tudo, temos muita coisa e tivemos e temos ainda muitos nomes entre nós, pessoas nobilíssimas, de um caráter, digamos que dispensa comentários, de um caráter elevado. Não são anjos, mas são espíritos que já detêm uma certa elevação moral. Outros, porém, se perderam nos caminhos, nas estradas do mundo, né? Se banqueteando fartamente dos seus vícios e das suas paixões, e que, ora, estão prejudicando o andamento do processo evolutivo do nosso ciclo, que está passando de prova e expiação para a regeneração. Na transição, eles estão naquela turbulência íntima. Eles sentem que o seu reinado agoniza. O reinado do mal está com os dias contados na Terra. Agoniza. E todos os seus asseclas estão perturbados. Porque a energia boa que vem de Alcione, quando se contrapõe à energia do mal, causa um impacto, um incômodo, uma inquietação íntima que eles não sabem explicar. Mas a explicação é essa. Essa tormenta interior que está infestando a humanidade de um modo geral, não todos, mas alguns que estão perturbando e classificados como o joio, né, na parábola, maravilhosa parábola do Cristo. Então, esse momento íntimo que eles estão passando cria essa incompatibilidade com o mundo de paz, porque eles querem manter o reinado do mal, né? Associados àqueles que do plano espiritual, nas sombras, também os auxilia e secunda o seu trabalho aqui na Terra. Ao passo que outro montante estão querendo caminhar com Jesus. E toda aquela espiritualidade sublime que nos assessora e que nos tutelam nessa encarnação, estão também do lado de lá, do lado do bem, nos auxiliando, nos inspirando para que a gente não entre em queda moral. Porque ainda a fragilidade humana é muito grande, e mesmo que movidos de boa fé, nós ainda temos dentro de nós alguns resquícios do homem velho para ser depurado, para ser transmutado. E são esses resquícios que podem servir de pedra de tropeço no nosso caminho. Então, chegou a hora dessa separação sagrada. É preciso realmente separar. Não sou eu que estou dizendo, a espiritualidade que diz que é preciso realmente separar o joio do trigo. Então, meus irmãos, esse momento é de uma importância transcendental para cada um que se candidata ao mundo de paz. E não são poucos, são muitos na terra que vão herdar a terra, porque Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aquele que se enquadra dentro desse perfil de mansuetude, mesmo que não seja anjos, não tenha asas, mas que está predisposto a tê-las, já está matriculado. Isso é gratificante e nos cobre de esperança quando a gente se sente enquadrado dentro deste padrão que vai herdar o mundo regenerado. Mas acontece também que nós não podemos negligenciar o tempo. Ah, vou deixar para amanhã, para o ano que vem. Ah, não, hoje eu não vou fazer isso não. Ah, não, hoje eu vou me dar o direito, né, de desfrutar do que eu sou. Eu não consigo ser anjo, não vou mudar, não se muda da noite para o dia. Não podemos postergar para depois, deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Como eu ouvia isso desde a infância, não é? Na imprensa televisiva, nos jornais, na fala dos familiares. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Porque o tempo é curto e não sabemos a hora que o ladrão virá, como fala na parábola do ladrão. Não sabemos a hora que o Senhor virá, né? E o ladrão entrará na casa, não sabemos a hora que virá o Senhor. Então nós não sabemos a que hora seremos chamados a fazer essa mudança. Ou íntima ou mudança de plano.
Porque se eu deixo para o ano que vem a reforma íntima que me cabe fazer hoje, pode ser que a semana que vem eu já não esteja encarnada mais. A gente não sabe. A gente não sabe a hora. Eu ainda brinco muito. A gente não sabe a hora que a nossa senha vai ser chamada. Então, não se pode perder a oportunidade, porque a vida já é um fragmento no universo, na eternidade. A vida é um estalar de dedos na eternidade. E ainda negligenciamos o tempo? Não, é preciso correr atrás do prejuízo, porque nós já descansamos em berço esplêndido desde muitas eras transatas. Agora é hora de arregaçar a manga e ir à luta. É essa que é a proposta. Então, caros irmãos, quando se fala em transição, esse processo de separação do joio e do trigo, causa-nos uma certa apreensão a alguns e um certo temor de achar que o mundo vai acabar. Então a famosa crença de que o mundo vai acabar um dia é um mito, é uma ilusão. A Terra é um educandário. Ele deve cumprir a sua missão de escola de almas até que os espíritos ligados a ele não precisem mais de escolas materiais para evoluírem. Já atingiram patamares de evolução, a superioridade de espírito, que não mais, como diz, os condene à prisão na carne. Porque a carne é um processo de retenção do espírito dentro de um plano onde ele é constrangido a evoluir ali, em que ele é cerceado em sua liberdade plena, para viver numa liberdade restrita, para que ele possa se promover, para que ele possa evoluir. Então, a carne é uma prisão do espírito. Ele só será liberado da injunção da carne quando atingir a perfeição. Então, tem espíritos que são perfeitos e vêm à Terra. Haja visto no Senhor Jesus Cristo. Vêm, mas não para evoluir, porque já são evoluídos por si. Eles vêm para impulsionar o progresso do orbe. Muitos vieram e ainda continuarão vindo, até que tudo esteja pronto, conforme o Cristo prometeu. Estarei convosco até o fim dos tempos. Aí tem gente esperando o fim dos tempos, uma tragédia, uma hecatombe que vai destruir todo o planeta e toda a população planetária. Quase 8 bilhões de pessoas desencarnando, imagine. Não, Deus não criou a vida para depois negar a sua criação, para destruir tudo, não é assim. Então a Terra terá ainda o seu papel de escola de almas, que se alonga ainda por alguns ciclos evolutivos que virão mais à frente. Mas acontece que sim, nós temos passado por períodos difíceis na face da Terra. Não há renovação sem destruição. Então, é preciso que haja destruição, digamos, de uma mentalidade para programar-se uma nova mentalidade. A mentalidade velha substituída por uma nova mentalidade. É o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, na estranha moral. Quando o filho estará contra seu pai, e a filha estará contra sua mãe, e a nora contra a sogra. O que significa isso? O filho contra o pai é o homem novo contra o homem velho. São os valores novos, atuais, contra os valores já superados no tempo. Está aí a briga dentro da família dos nossos conceitos. É a filha contra a mãe. Que filha é essa que vai brigar com a mãe? Jesus está instigando briga familiar? Não. Ele está instigando, sim, uma briga familiar, mas dentro da família dos nossos vícios e paixões morais. Quando a filha, representando os valores novos do sentimento, vão lutar contra os valores velhos do sentimento corrompido, adoecido, que ainda vibra dentro da nossa intimidade. É a virtude brigando com o vício. Então, o filho brigando com o pai é o lado racional da criatura. E a filha brigando com a mãe
é o lado do sentimento. Mas e a nora com a sogra? Sabemos que nora e sogra, a nora é agregado à família. Ela não é do sangue, não é da consanguinidade. Ela é de outro grupo familiar que se agrega por casamento. Pelo matrimônio, ela se ajusta àquele grupo familiar. Então, o que é a nora combatendo a sogra? Lembrando um valor novo, combatendo o valor antigo. Não é a sogra e a nora brigando, não, né? Não é isso, não. Se bem que tem uma temática aí sobre esse assunto que a gente nem vai falar. Então, não é a nora brigar com a sogra. Não é essa disputa familiar dentro de casa. Não, não é isso. É a nora lembrando o sentimento novo, renovando o sentimento velho, através de quê? De um gládio, de uma briga, dentro de uma briga para um processo renovador. É uma transformação. Assim como o filho transforma o pai, a filha transforma a mãe, a nora transforma a sogra. Mas por que a nora se ela é agregada? Porque os nossos valores, a família dos nossos valores, na nossa casa mental, na nossa intimidade profunda, eles não são só sedimentados em nós através das nossas próprias elucubrações mentais e espirituais. Mas também é tudo aquilo, aqueles valores que nós agregamos vindo da convivência com os outros. É isso aí. Então, na relação interpessoal, nós ensinamos e aprendemos. Somos as noras e os genros. Somos aqueles que captam, através da convivência interpessoal entre pessoas, capta valores e ensinamentos. Nós aprendemos com os outros. A vida é eterna aprendizado, é uma troca de informação entre as pessoas. Daí a alusão à nora contra a sogra. Então, a nora e a sogra lembram aqueles valores agregados em nós, mas que não foram formulados dentro de nós, mas recebidos como enxertia aos nossos valores já existentes na nossa casa mental. Não sei se me fiz entender bem, mas espero que os irmãos tenham captado isso aí. Então tá, o que acontece? Não há renovação sem destruição. Então o filho tem que destruir o pai, a filha destruir a mãe e a nora destruir a sogra. Ou seja, no que se refere à questão material, da racionalidade, na questão da emotividade, é preciso que os valores novos, a inovação, venha tomar espaço e expulsar os valores já saturados, obsoletos, vencidos, como diz, de prazo de validade vencido. Já não é mais tempo de viver esses valores antigos. A consciência agora é renovada com embasamento no Evangelho de Jesus, que é a carta magna da redenção humana. Sem ele não vamos a lugar nenhum. Então daí a estranha moral que está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre isso, e Jesus lá ainda afirma: não penseis que vim trazer paz, vim trazer espada. E tenho pressa que essa guerra se instale dentro de casa. Aí a gente vai achar que Jesus está instigando luta fratricida dentro de casa? Não. Da casa física, da casa consanguínea, não. Da família consanguínea, não. Mas da casa mental ele está sim. Porque ali sim tem que ser travada a Terceira Guerra Mundial, onde vão se degladiar o bem e o mal. O bem que está suplantando o mal na Terra vai acabar expulsando-o, tirando-o do cenário. Através de quê? De sofrimento. Então, não precisa esperar que o mundo acabe, não. Mas que possamos trabalhar em função de acabar com o nosso mundo íntimo, ainda pleno de vícios e paixões que nós arrastamos do egoísmo, do materialismo massacrante desse sistema capitalista que tem vigorado até então, que nós temos trabalhado, temos estado subserviente a eles. Esse é que é o processo que nós temos vivenciado até agora.
Quando nós falamos em transição e lembramos de uma hecatombe, como nós havíamos falado, nós não vamos precisar esperar que o mundo acabe, que aconteça grandes tragédias, porque grandes tragédias acontecem todos os dias em todos os lugares do mundo. Nós somos testemunhas de muitas coisas. Para que tragédia maior do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial? O genocídio da Segunda Guerra Mundial. Nós temos testemunhado inúmeros processos sísmicos que abalaram o mundo. Tivemos em 2004 o tsunami asiático que lambeu as costas da Ásia, envolvendo 11 países e levando mais ou menos 324 mil mortes, me parece. Agora estamos em plena pandemia do Covid-19. Tivemos na Idade Média a peste negra, que dizimou grande parte da população europeia. Tivemos a gripe asiática no século passado. Tivemos o terremoto do Haiti, que destruiu aquela região toda. O terremoto do México também. Tivemos tremores de terra no Japão e em tantas partes do mundo. Nós sempre tivemos tragédias. Elas sempre aconteceram por uma necessidade evolutiva do orbe e do povo da Terra. Inclusive, nós vamos na antiguidade buscar também tragédias inomináveis, como, por exemplo, no ano 79 d.C., a cidade de Pompeia e Herculano foram soterradas por uma erupção violenta do vulcão Vesúvio. Foi, inclusive, nessa época, nesse soterramento das cidades, que Emmanuel, o nosso benfeitor espiritual, desencarnou, no ano de 79. Ele estava lá no dia da tragédia. Temos tragédias de pequeno, médio e de grande porte. Tivemos a tragédia aí daqueles meninos, daqueles jovenzinhos, jogadores de futebol do Chapecoense, do time. Morreram quase todos, me parece, naquele acidente que a aeronave caiu lá em Medellín. Tivemos aqui, em Minas Gerais, Belo Horizonte, duas grandes tragédias que tiraram muitas vidas, que foi a barragem de Mariana e de Brumadinho, que se romperam, levando tantas vidas. Então, nós temos inúmeros casos na história registrados, nas páginas da história, nos autos históricos. Nós temos registros de tragédias de todo porte. Tragédias naturais e tragédias provocadas pelos homens. Inúmeras elas, inclusive na Idade Média, a Inquisição e as Cruzadas, que levaram muitas vidas, exterminaram muitas e muitas vidas, muitas pessoas. Mas não precisamos então esperar fim de mundo. Mas vamos trabalhar para o fim do mundo dos vícios e das paixões humanas que já perderam sua coroa e o seu reinado. Vão ser destituídos e haverá de subir ao trono a consciência renovada com embasamento na mensagem cristã. Esse vai ser o reinado da fé, do amor, da justiça, da caridade, da fraternidade que deve imperar nos terrenos que abrangem o mundo de regeneração. Nós tínhamos falado anteriormente que espíritos de escol viriam encarnar na Terra, tanto aqueles vinculados à Terra, como aqueles vinculados à constelação das Pleiades. Aliás, nós temos que ler para vocês aqui o nome dos planetas que temos aqui, da constelação das Pleiades. Nós temos aqui Peione, Atlas, Maia, Asterope, Taigeta, Celeano, Electra, Merope, se não me engano, já falei, e Alcione. Esse Alcione é o que nos fala mais de perto, que nos toca mais de perto. É dele, possivelmente de outros também, e que estão vindo esses visitantes nobilíssimos de outras esferas para dar um impulso evolutivo ao nosso orbe, né? Ainda muito incipiente no seu progresso.
Então nós vamos ver que nós estamos entrando na idade da luz, para o despertar de uma nova consciência crística. A conversa agora é outra. Não é mais de ganho, de consumismo, de materialismo. A consciência agora é a consciência do amor. É a consciência que vai nos garantir a felicidade real, verdadeira. Porque a gente passa a encarnação inteirinha buscando a felicidade, julgando que está no casamento, no vestido novo, no sapato novo, na viagem, no apartamento novo, no carro do ano, no celular de última geração, e a gente vê que sempre sobra um vazio lá no fundo da alma. Porque os bens materiais, a nossa briga pelo consumismo massacrante, é uma luta inglória, porque ela é insossa e impotente para nos dar a felicidade real para o espírito. Pode dar uma felicidade rápida, passageira, efêmera ao homem, mas não ao espírito. Pode nos dar o prazer, o gosto de satisfazer as nossas necessidades de ordem física, mas não de ordem moral. Porque a felicidade moral é outra conversa, é outro idioma, que só é falado na linguagem crística. Então estamos entrando no despertamento de uma consciência inovadora, crística, e que nós vamos, daqui para frente, desenvolvê-la gradualmente, suplantando as nossas dificuldades, vencendo a nós mesmos, para deixar eclodir dentro de nós o germe da divindade quando Cristo nos conclama: brilhe a vossa luz. Então nós temos que fazer brilhar a nossa luz. E esses espíritos da filosofia, da ciência, da política, da religião, das artes e de todos os âmbitos da movimentação da humanidade, chamados pais dessas ciências, dessas doutrinas, eles virão e estão chegando e vão chegar maciçamente ao nosso orbe. Quando teremos, digamos, um novo padrão consciencial que vai vigorar no nosso ambiente planetário. Jesus já previa isso desde o passado. Desde o passado, no sermão profético, ele já antevia essas coisas quando ele nos diz de uma forma clássica, erudita e simbólica, quando ele fala no sermão profético, em Mateus capítulo 24, que nós vamos ler aqui para vocês. A gente pegou aqui uma parte e nós vamos ler do capítulo 6, do capítulo 24, versículos 6 até o 9, que diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhais, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregue à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja só, desafiador mesmo, né, esse contexto, para nós outros, né, para a nossa intimidade. Quando Jesus fala, ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Nós já tivemos tantas guerras. Já ouvimos falar de tantas guerras. Só que agora a guerra vai ser instalada dentro de nós mesmos. A nossa reforma íntima, para que nós estejamos uniformizados, preparados, abalizados para adentrar o portal de um novo tempo, a era da luz interior. É isso que a transição planetária nos propõe. E ainda aqui no sermão profético, Jesus nos fala também que nós não devemos ficar apreensivos. Não vos perturbeis, porque ainda não é o fim. Então será que ele está prometendo mais coisa? Meu Deus, vai vir o que mais por aí? Ora, não nos preocupemos, ainda não será o fim do processo evolutivo da humanidade, do princípio inteligente até a angelitude. O dia que nós sairmos diplomados da Terra, esse será o fim.
Então o que é que nós estamos querendo dizer isso? A Terra ainda passará, como já passou, pelo mundo de transição, mundo primitivo, prova e expiação, entrando na regeneração. Da regeneração vamos pular para o mundo ditoso. Do mundo ditoso nós vamos para o mundo celeste. Aí sim, será o fim de quê? O fim do processo de ascensão para Deus. Então ele estará conosco esse tempo todo, desde que o mundo foi criado, desde que nós viemos para o mundo, criados por Deus, e até hoje e até sempre. Ele estará conosco até o fim. Então não é porque vai ter o fim do mundo, não. É que vai ter, digamos, o fim do processo de evolução na carne, na matéria, ele é superado. Ele é superado por um processo de evolução que vai mais além, que transcende a questão material. Então, chegará um tempo que nós não precisamos reencarnar mais. Estaremos liberados do jugo da carne para vivermos em plenitude no mundo, no cosmo infinito, né? Como Cristo é. É a perfeição, a pureza de espírito. Então esse é o fim. O fim é a pureza do espírito. Enquanto não atingirmos essa meta, o Cristo estará tutelando nossas vidas, porque Ele é o governador do planeta e Ele é o nosso guia espiritual. Ele é o nosso maior guia espiritual. Temos os nossos guardiões espirituais, os anjos de guarda, os nossos benfeitores, mas o Cristo é o guardião de todas as almas do rebanho que o Senhor lhe confiou. Aí ele fala também aqui que levantará nação contra nação, reino contra reino. Ora, ele não está falando só daquelas nações que se levantaram no passado e ainda até pouco tempo, umas contra as outras, né, marchando uns contra os outros com aquele espírito belicoso, em guerra, né, vivendo de guerras, esfaimados por causa de poder, de glórias mundanas. Isso aconteceu muito no passado depois de Cristo. Inúmeras guerras nós já tivemos, né? Inúmeras, grandes e pequenas guerras, revoluções, batalhas, inúmeras. E ele fala também, né? Haverá terremotos, fomes em vários lugares. Sim, houve terremoto, fomes em vários lugares, como já dissemos. Teve muitas guerras no mundo, mas aquela guerra íntima, essa é que é a grande proposição para o progresso da humanidade. É nós lutarmos contra a nossa intimidade deficitária ainda. Tomarmos as rédeas do nosso destino e não deixar-nos à mercê das provações externas, à mercê da dor. Porque se não caminhamos pelo amor, caminharemos pela dor. Então existem esses dois processos, o do amor e da dor, e no meio deles o livre-arbítrio, para que a gente possa escolher qual dos dois a gente quer seguir, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, a nação contra a nação e o reino contra reino já esteve no passado, na história do passado. Agora, é a nação íntima dentro de nós, a nação dos valores com o Cristo, e a nação com os valores do egoísmo e da vaidade, do orgulho e das paixões. São essas duas nações que uma se levantará contra a outra dentro de nós, para que, degladiando, o bem possa sair triunfante. É isso que está dizendo. Então, ele fala aqui também, mas todas essas coisas, ou seja, nação contra nação, reino contra reino, valores íntimos contra valores íntimos, tudo isso é só o princípio das dores. Ou seja, agora que nós estamos acordando para a nossa realidade espiritual, para a necessidade de fazer essa mudança. Então nós estamos só começando. Então o mundo de regeneração está começando. Não tem ninguém pronto, não. Porque nós vamos para lá do jeito que nós estamos aqui hoje, em 2020. Em 2021 estaremos melhores, 2022, 2023 e assim por diante. Até chegarmos ao ano 3000. Mas nós vamos viver esse tempão todo na Terra? Vamos. De reencarnação em reencarnação, né? É como novela, vem em fascículos. Vem em capítulos. Então nós temos as reencarnações, a imortalidade da alma e as reencarnações sucessivas como capítulos de uma história de espiritualidade na nossa vida. Na nossa vida que é eterna. Então nós voltaremos. E em cada volta nossa ainda continuará aqueles terremotos internos,
Há aqueles processos depuradores que nós temos que passar dentro de nós e fora de nós, até chegarmos a um ponto que, fechando o plano de regeneração, não haverá mais necessidade de dor, não haverá mais necessidade de sofrimento, enfermidades, lutas, inimizades, nada disso. Vai chegar um tempo em que todos se compreenderão e se amarão, um se completará no outro. Aí, nesse momento, para que dor, se nós já optamos pelo amor, não é mesmo? Então, nesse momento da regeneração, quando nós chegarmos lá, em pleno andamento da regeneração, nós passaremos por estradas palmilhadas, povoadas, de quê? De flores, de perfume, de beleza, de felicidade, de alegria. Quando o homem compreenderá, meu Deus, a felicidade está aqui, não lá naquele passado milenar, lá atrás, onde eu vivia esfaimado em busca do ter em detrimento do ser. Então, nesse momento, o homem já desperto, acordado para a sua realidade, se empenhará cada vez mais em se melhorar, porque ele compreenderá a essência do ser, a essência da divindade que vibra nele. E ele se empenhará cada vez mais para forjar essa postura ética cristã da moral elevada que o Cristo nos ensinou. Então, daí para frente, ele caminhará muito mais rápido. Porque os ciclos evolutivos que passaram por nós, que nós passamos por eles, foram mais longos. Haja visto o ciclo de prova e expiação, data de que 12, 14 mil anos atrás para cá. Desde aquelas comunidades tribais lá do passado para cá, em que o homem já tinha descoberto o mal, o crime, o assassinato, já começavam a brigar, tomando terras uns dos outros, em pequenas batalhas, invadindo, estuprando mulheres, escravizando, matando. Então, como diz, fez, tem que pagar. Então, numa vida fazia o mal, na outra voltava para corrigir. Então, nós íamos arrastando isso de 14 mil anos para cá, mais ou menos. Desde a chegada dos capelinos, as grandes migrações do Pamir, com a chegada dos capelinos. Então, eles trouxeram aquele espírito belicoso, que não era compatível com a vida lá no plano de Capela. Trouxeram para cá, implantaram aqui esse sentimento, né? Esse caráter belicoso. E aí começou o plano de prova e expiação, que agora, graças a Deus, está fechando as portas e apagando as luzes para entrar num clima de paz, onde todos serão felizes. Então, meus irmãos, nós estamos falando de uma transformação estrutural que a Terra vai sofrer e que já foi antevista pelo Cristo desde 2000 anos atrás, quando ele nos disse no sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 9, que nós vamos ler para vocês, para nós, e que diz assim: E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, nesse versículo aqui, ele está dizendo o quê? Ouvireis falar de guerras. Quando fala em guerra, a gente só lembra das brigas externas, das batalhas sangrentas, como houve na Primeira e na Segunda Guerra e em tantos outros gládios, outras brigas, outras guerras inomináveis que o mundo conheceu. Bom, quando ele fala que ouvireis falar de guerra, ele não se reporta somente a essas guerras externas, que elas aconteceram, mas, sobretudo, a preocupação do Cristo estava voltada para as guerras íntimas, que se instalam dentro de nós a partir de quê? Das dores e sofrimentos que se nos apresentam com o fito de aprimorar os nossos valores internos, o nosso mundo interno. Então, quando nós somos atacados ou sofremos algum agravo de alguma pessoa ou de alguma circunstância, o nosso primeiro impulso é reagir. Na verdade, o Evangelho nos ensina a agir e não reagir. Então,
Quando Jesus fala que ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos perturbeis. Ele conclama a parcimônia, a serenidade, a paz interior que tudo bem administra. Então, quando vier a provação, não vamos desesperar, não vamos entrar no caos moral ou caos psíquico. Não, vamos enfrentar com coragem, com aquele estoicismo, aquela garra que é própria do cristão que tem fé e consciência da sua necessidade de mudar. Então fala para não perturbar, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Aí a gente pergunta, nossa, ainda vai ter mais coisas? Vem mais sofrimento por aí? Sim, no dia a dia é um contínuo de provações, de testes, de experimentações, com o fito de aprimorar os nossos valores. Então, só vamos parar de ser testados quando estivermos prontos e perfeitos, porque o que é perfeito não precisa ser testado. Por isso que ele disse que ainda não é o fim. Não quer dizer que nós vamos sofrer agruras atrozes, não. Vai suavizando, minimizando a intensidade das provas e dos testes aos quais seremos submetidos, à medida que nós galgamos um degrau acima na escada ascensional para Deus. Vai suavizando a nossa estrada. Ela vai sendo palmilhada passo a passo de flores e de perfume, de alegrias e belezas. Então não é preciso temer, por isso que Jesus fala, não perturbeis. Sabe por quê? Porque tudo passa, gente. Aí diz também, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em todos os lugares. Sim, terremoto, fome, erupção de vulcão, tsunami, furacões, tufões, e tudo isso já aconteceu. E possivelmente ainda acontecerá algum ou outro aqui ou ali no planeta. Mas não é isso, não é literalmente que temos que interpretar o Evangelho. Então nós temos que extrair o espírito da letra. Que reino contra reino é esse? Que dores são essas? Que furacões são esses? Terremotos em vários lugares. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, quando ele diz que a nação do bem estará lutando contra a nação do mal, isso não ocorreu somente fora, mas acontece diariamente dentro de nós. E haverá fome e terremotos em vários lugares. Sim, tem fome lá na África. Aqui no Brasil tem fome. Em vários lugares no mundo tem fome. Terremoto? Sim. Teve o terremoto do México, do Haiti, vários outros lá no Japão. Alguns tremores também que se fizeram sentir aqui no Chile e em outros países. Sim. Esses terremotos também se reportam à nossa intimidade. Me digam se não é um terremoto quando uma mãe vê perder seu filho para as drogas. Os pais perderam o filho pelo crime das drogas, assassinado. Ou agora nesse Covid-19, as suas famílias perdendo seus entes queridos, não é um terremoto? Não dá uma fome imensa, um vazio na alma? Uma fome, a vontade de alimentar a alma com algo de nobre, de substancioso, de alegria, que preenche o vácuo, que alimenta a alma, e a gente não tem fome, né? Então, é isso que ele está falando, dessas fomes, desse terremoto. Não é só fome física, porque também tem fome de espírito. Haverá fome, sim, quando o espírito na Terra, nessa transição, sentir necessidade de preencher o vácuo que tem na sua alma. Não o vazio do estômago, porque às vezes ele está cheio de um banquete material, né? O qual ele desfruta diariamente, boa alimentação. Mas a alma está paupérrima, está esfaimada de quê? De saciar a sua fome espiritual. É isso que nós estamos sentindo atualmente. Fome de espírito, de espiritualidade. Estamos sentindo falta de Jesus para nos alimentar. Então é a hora de ir procurá-lo. Porque ele diz, aquele que quiser vir após mim.
né? Então, venha até Ele, vamos até Ele. Aí fala que todas essas coisas são o princípio das dores. Como eu disse, vão se alongar ainda por um curto, médio ou longo prazo. E quem determina esse período? Nós. A gente, quando fala basta de sofrer, de hoje em diante eu quero ser melhor, a gente consegue. Porque a gente é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer ser. Então esse prazo quem determina é a humanidade no seu espírito coletivo. E aí fala que seremos odiados por todos aqueles de todas as nações por causa do meu nome. Quanto teremos que padecer em nome do Cristo? Ele padeceu por nós, mas nós temos que padecer, pagar um tributo pesado à nossa redenção espiritual. Então, temos que padecer e sofrer e seremos odiados. Porque muitos dos que não querem caminhar com Cristo nos crucificarão. Exigirão de nós, lançarão anátema, serão perseguidores daqueles que querem estar com Ele. Então é assim, quando a pessoa se propõe a fazer o bem, ela sofre ataque de todo lado, dos encarnados e os ataques das trevas. Então, antes que as trevas, o umbral, as regiões de sofrimento do plano astral nos suguem pela nossa baixa vibração, é melhor que a gente se erga, tome na nossa mão o Evangelho de Jesus e coloque ele para dentro do nosso coração, para que a gente possa se esforçar. Isto já é a garantia de que nós estamos predispostos e prontos para entrar na era nova que se apresenta. Não precisa ser santo, mas que tenha uma predisposição, que forjemos uma sintonia com esse mundo maravilhoso que se nos apresentará daqui para frente. A partir desse instante, quando nós adentrarmos o portal de uma vida melhor e mais feliz, lá na frente, sim, ser-nos-á muito mais fácil vivenciar as verdades inseridas no contexto do Evangelho do Cristo. E a gente será muito mais feliz e caminharemos com muito mais rapidez e fecharemos o nosso ciclo de regeneração com mais serenidade, com mais tranquilidade. Então, Jesus já antevia que esse momento havia de chegar. Então, meus irmãos, era isso que a gente queria falar a respeito da transição planetária. E desejamos a todos muita paz, obrigada pela paciência em nos ouvir, e que novas oportunidades tenhamos no futuro para tratarmos de outros assuntos, o que é gratificante para nossas almas. Um abraço carinhoso a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare nos nossos propósitos de ascensão às luzes imortais. Muito obrigada e que Jesus abençoe a cada coração individualmente. Que em nome de Deus a paz se instale no nosso orbe e que sejamos matriculados nessa escola de redenção. Obrigada e até a próxima oportunidade.